Olá amigos, tudo bom? Aqui é o professor Edmilson Marques. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa sala amarela para mais uma aula de administração. Nessa videoaula de hoje eu vou falar sobre depreciação, mais especificamente sobre um dos métodos, que é o método da soma dos dígitos. Nós temos vários métodos de estar calculando a depreciação do ativo imobilizado. Os principais deles são o método linear e o método da soma dos dígitos, que é o que nós vamos abordar aqui hoje, tá bom? Mas antes da gente ver como é que se calcula esse método, vamos relembrar o que é uma depreciação. A depreciação é a distribuição do custo de um ativo permanente ao longo da sua vida útil. Isso para fins contábeis e fiscais. Sempre que uma empresa adquire um bem durável, um ativo permanente, seja uma máquina ou um equipamento, ela precisa distribuir esse custo, se for um ativo que vai ser utilizado na produção, ao longo da vida útil desse equipamento, tá certo? Aí ela utiliza vários métodos. Um deles é esse, que é a soma dos dígitos. Vamos ver como é que isso funciona. Acompanhe aqui comigo. Imagine que você adquiriu um bem, certo? Um ativo permanente com um valor de 50 mil reais. Esse bem, ele tem um valor residual de 5 mil reais. O que é esse valor residual? É o valor que você vai recuperar depois do tempo da vida útil desse equipamento, tá bom? E esse bem, ele tem uma vida útil de 5 anos, ok? Pois bem, se ele teve um custo de 50 mil e tem um valor residual de 5 mil, eu não vou depreciar o custo dele total. Eu vou subtrair o valor residual. Se ele não tiver valor residual, você vai depreciar o valor total dele, o custo de aquisição, certo? Como nesse nosso exemplo tem um valor residual, então o que é que eu vou depreciar? A diferença entre o custo de aquisição, que é 50 mil, e o valor residual de 5 mil. Então aí eu vou estar depreciando só 45 mil reais, certo? 50 menos 5, 45, tá bom? E como é que funciona, Edmilson, esse método da soma dos dígitos? Você vai somar os algarismos, certo? Correspondente à quantidade de anos da vida útil. Como ele tem 5 anos, eu vou somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, isso vai dar igual a 15. Feito isso, qual é o cálculo que você vai fazer? Observe aqui, ó, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano. Você vai pegar aí na ordem decrescente. Agora, essa ordem aqui, decrescente ou crescente, vai depender da seguinte situação. Se você sabe que o seu bem durável, você vai utilizar ele mais no início da aquisição, no primeiro, no segundo, no terceiro ano e assim sucessivamente, você utiliza da forma decrescente. Se você acha que você vai utilizar ele mais para o final dos 5 anos, aí você pode estar iniciando pelo 1. Pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5. Deu para entender? Aqui nesse nosso exemplo, eu estou considerando que o bem, o nosso ativo, vai estar sendo usado mais nos primeiros anos de vida útil dele. Tá bom? Então, ó, eu pego o 5, que é referente ao quinto ano, e vou dividir pela soma dos dígitos, que é o 15. Aqui, quando eu faço essa divisão, eu vou achar um coeficiente, é um percentual. E eu multiplico pelos 45 mil. O que é os 45 mil? É exatamente o valor que eu vou depreciar desse ativo permanente. 50 mil menos o valor residual. Observe aqui que ele não muda, é permanente, os 45 mil. Certo? Então, no primeiro ano, qual é o valor que vai estar sendo depreciado? 5 dividido para 15 vezes 45 mil, que dá 15 mil. Aí você observa que ao longo dos anos, essa depreciação vai diminuindo. Exatamente por quê? Porque eu estou considerando que eu estou utilizando mais esse bem nos primeiros anos de vida, e assim sucessivamente. No segundo ano, o que vai acontecer?
Eu vou pegar o próximo, ó. O 4, que é referente ao quarto ano, dividir por 15, certo? O 15 não muda, esse denominador aqui, porque é a soma dos dígitos, né? Que é o método que nós estamos utilizando. E vou multiplicar por 45 mil. Então aqui no segundo ano, esse meu bem vai ser depreciado 12 mil. E assim sucessivamente. 3 dividido para 15, 2 dividido para 15 e por último 1 dividido para 15. Se eu somar tudo isso aqui, eu vou obter exatamente 45 mil. Deu para entender? E por que é importante, Edmilson, essa depreciação? Porque ela impacta diretamente no lucro da empresa, certo? Uma vez que ela vai compor os custos, vai lá para a minha DRE, tá certo? Então é importantíssimo você definir qual é o método que você vai utilizar, se você vai utilizar esse bem nos primeiros anos de vida ou nos últimos anos de vida, tá certo? Então até a próxima.